E vamos falar sobre a nova data de uma reunião entre o Santos e a W Torre em relação à Arena do Santos. Já temos uma nova data que o presidente Andrés Rueda passou em entrevista na última semana e também o próprio presidente do Santos falando sobre a necessidade de vender jogadores ainda em dezembro, né, para ficar tudo mais tranquilo, para ter aquele fluxo de caixa. Então, vamos falar sobre esses dois assuntos. Já te convido para você se inscrever no canal para receber todos os nossos conteúdos. Deixa o seu like que me ajuda bastante e quero a sua opinião aqui nos comentários. Mas antes da gente falar sobre isso, quero dar aquela dica para você baixar o aplicativo da OneFootball. Lá na OneFootball você fica por dentro de tudo que está acontecendo com o Peixe, principalmente agora, né, nessa busca por treinador, executivo de futebol, venda, compra de atletas. E lá na OneFootball você também fica por dentro de tudo que está acontecendo no campeonato alemão e na Champions League e outras ligas também, né? O aplicativo da OneFootball é super completo para você ter no seu celular e o melhor de tudo, né? É gratuito. Então o link está na descrição ou aproxima o seu celular aqui na tela que você vai direto para baixar o aplicativo, tá certo? Bom, vamos então começar falando aqui em relação à necessidade do Santos de vender um jogador ou jogadores agora em dezembro deste ano. Matéria do Diário do Peixe que diz o seguinte: o presidente do Santos, Andrés Rueda, reforçou a necessidade de fazer uma venda em dezembro para fechar as contas do ano. Na noite da última sexta-feira, o dirigente falou sobre a situação financeira do clube em entrevista ao programa Esporte em Debate da Rádio Bandeirantes. Abre aspas para Andrés Rueda. A gente está com sacrifício sim, equacionamos as dívidas, não estão solucionadas, mas estão sob controle. Com perrengue, pagamos o salário por milagre, estou me virando para ver como a gente vai chegar até dezembro. O que vai acontecer em dezembro, sendo transparente com vocês, vamos ter que vender jogador, fecha aspas para Andrés Rueda. E aí, ele também falou sobre aquele bloqueio, né, que o Santos teve na venda do jogador Kaique ao Almeria por conta de dívidas daquela negociação com o Neymar em 2013 para o Barcelona, e ele falou como isso acabou prejudicando o Santos atualmente. Abre aspas. Eu estava tranquilo na parte financeira pela venda do Kaique, mas em uma decisão arbitrária do fisco espanhol, bloquearam a receita da venda do Kaique por um imposto não pago da venda do Neymar em 2013. Vocês não imaginam o que a gestão precisou sofrer para salários em dia, imagem praticamente em dia. Estou com 14 dias de atraso em uma imagem. Ninguém fala nada, fecha aspas para o presidente santista, que ainda concluiu: o futebol, da maneira como está estruturado, receita e despesa não batem. Você arrecada menos do que gasta. Fecha aspas para o presidente do Santos, que falou, né, sobre essa necessidade de vender atletas. E aí a gente começa a pensar, né, quais atletas podem deixar o Santos? Vai ser um jogador tipo Ângelo e Marcos Leonardo, que tem bastante potencial? Ou vai ser algum jogador, dá um exemplo aqui, Felipe Jonathan, Lucas Braga, o próprio goleiro John, né, que o Lisca acabou abrindo o jogo, falando que o presidente santista prometeu que ele seria negociado caso aparecesse alguma proposta. Então, qual que é o nível de jogador que o Santos vai negociar? É jogador que vai sair por muita grana? É isso que o Santos precisa? Ou jogador, sei lá, uma venda do Felipe Jonathan, de um Lucas Braga, né, que talvez não seja tantos milhões, mas que pode ajudar principalmente nessa situação de fluxo de caixa, pagar salário, enfim. Então, qual que é esse nível de venda de jogador? E outra, se você vai vender principalmente um titular, você já tem que se planejar em relação à peça de reposição. Então, se o Santos pretende vender, sei lá, o Felipe Jonathan, o Santos já está mapeando opções de lateral esquerdo? Se vai vender o Lucas Braga, já está mapeando o jogador? O John precisa de outro goleiro? Não precisa de outro goleiro? Qual que é a avaliação interna? Vai vender o Ângelo? Vai vender o Marcos Leonardo? Enfim, tudo isso o Santos precisa ter, né, em mente, ter um planejamento para que não passe maiores problemas, né? E agora falando sobre o que vocês mais me perguntam neste canal, que é em relação à construção da arena em parceria com a W Torre, matéria também do Diário do Peixe, que diz o seguinte:
Rueda revela data de reunião sobre a Arena dos Santos e minimiza baixa arrecadação, né? Que ele fala também sobre a questão da Vila Belmiro. Abre aspas. Está demorando mais do que a gente imaginava. A previsão era setembro, mas agora, dia 20, vai ter uma reunião com a comissão para apresentar a estrutura arquitetônica do estádio por um valor mais reduzido do que o projeto inicial. Acertar a parte comercial, pedir aprovação do conselho e eu faço questão de levar para uma Assembleia Geral. Fecha aspas para o presidente do Santos. Então, essa promessa, né, a nova data, é dia 20. Dia 20, conhecido como quinta-feira desta semana. Então vamos ver aí se de fato essa reunião vai acontecer, né, para que a gente avance mais em relação à Arena. E a Arena também faz parte de um planejamento já para o ano que vem. Por quê? Porque se tem aprovação do Conselho Deliberativo, vai para a Assembleia, os sócios votam que sim, tudo certo. Pode ser que as obras já comecem no ano que vem. E aí o Santos também já precisa estar alinhado com o Canindé, né? Lembra que a gente já trouxe isso aqui no canal? Se vai jogar no Canindé, se vai jogar na Arena Barueri. Então tudo isso também faz parte de um planejamento. Então o Santos tem que ficar em cima para saber certinho, né, o que precisa correr atrás, porque vai ficar sem arena. A arena vai ser construída aonde hoje é a Vila Belmiro. E aí ele fala também sobre a questão da arrecadação. Abre aspas. Não vou colocar um ticket médio para a torcida santista de R$150. É inviável. É impossível fazer isso em Santos. Não quero enganar o torcedor e falar que quando tiver o estádio para 30 mil, nós vamos faturar milhões. Não vamos. Se hoje eu faturo 300 mil, 200, 10 mil, com 10 mil pessoas, quando tiver 30 mil, se eu continuar com o mesmo ticket, eu vou faturar 600 mil, 700 mil, a menos que o ticket seja aumentado, fecha aspas para o Rueda. Essa questão, né, do ticket, caso tenha arena, vai ficar para as próximas gestões também, né? Acho que isso também não entra muito de responsabilidade da atual gestão, a não ser que o Rueda tente uma reeleição, né? Aí, quando tiver arena, aí acaba sendo da alçada dele. Mas vamos ver, vamos ver. E aí ele também continua falando sobre essa questão, né, de jogos na Vila Belmiro e tal. Eu sempre disse que eu queria ter estádio cheio, com receita zero do que ter estádio pela metade para ganhar R$200, 200 mil. O Santos nem na época do Neymar, nem de Pelé enchia estádio. A gente se propôs na campanha a trazer o torcedor de volta. A gente está conseguindo ter o estádio cheio. Para conseguir isso, tem que baratear para o público de mais baixa renda. Assistir o jogo, fecha aspas. Assim, eu acho que é muito importante, né, você ter um ticket que você consiga levar o seu torcedor, só que isso também, a gente tem que pensar na questão da renda, que é importante, né? Bilheteria é sim uma renda importante para os clubes, não só para o Santos, mas dos clubes em geral. Você precisa ter um setor popular no seu estádio também, que é importante, aquele setor popular que vai ter sempre aquele valor, para, né, a pessoa que é em todos os jogos, ela consegue ir com aquele valor. Você precisa também ter um programa de sócio que seja atrativo também para quem vai aos jogos, ou até mesmo se a pessoa mora em outro estádio, mas ela é sócio, também seja algo atrativo. Então não é só ter arena, né? Você tem que pensar várias formas para você atrair e fidelizar o seu torcedor. Eu dou o meu exemplo, eu moro no interior de São Paulo. Para eu sair da minha cidade, que é Caçapava, para ir para Santos, tem gasolina, tem pedágio, tem estacionamento, tem alimentação, né? O ingresso, o valor do ingresso às vezes chega o que é o mais barato, né? Porque eu sou sócia, tem desconto e tal, mas todo esse pacote, né? Todo esse conjunto tem que querer muito, né? Ir para Santos para acompanhar o time. Então o clube tem que pensar em tudo isso. Quem sabe uma parceria com algum estacionamento, com pedágio, com a Ecovias, não sei. Tem que ter criatividade para levar cada vez mais torcedores ao estádio, tá certo? Quero saber a sua opinião, se você acha que agora vai com essa questão da arena e também sobre a venda de jogadores, o que você pensa a respeito. Deixa a sua opinião aqui nos comentários e não esquece, baixa o aplicativo da OneFootball pelo QR Code ou o link que tá na descrição. É rapidinho, tá? É rapidinho e a dica que eu te dou, baixou o aplicativo, eles vão te perguntar qual que é o seu time do coração. Aí, obviamente, você coloca que é o Santos e você recebe sempre todas as novidades que está acontecendo com o Peixão. Grande abraço para vocês e a gente se vê no próximo vídeo.